Olá, galera! Tudo bem? Sou eu, Fábio Guimarães. Esse é o Momento Cinema, voltando aí a fazer um programa depois de muito tempo, muita alegria. Estou muito feliz de poder estar aqui fazendo esse programa para vocês e hoje um programa muito especial para mim, por inúmeros motivos que eu já vou explicar para vocês. Mas que bom a gente estar aqui no nosso original Momento Cinema. Muito, muito bom mesmo. Claro, né, gente? Sempre explicando para vocês, né? Essa ausência dessa vez teve duas questões. Uma, a de sempre, eu sou professor de redação, isso toma muito tempo aí do meu dia a dia, mas eu amo, adoro o que eu faço, já mandando um beijo absurdo para os meus alunos, para os meus ex-alunos que também sempre acompanham o Momento Cinema, então é exatamente para vocês isso tudo, né? Então toma muito tempo e não dá para ter uma regularidade assim muito forte de programas. Ah, e vai ter um outro motivo que eu vou explicar também, mas eu primeiro quero dizer que hoje é um dia muito especial. Eu vou estar falando de um dos meus filmes favoritos. É muito difícil a gente mensurar filme favorito, mas eu disse que esse que eu vou falar hoje era o meu filme favorito por muito tempo. Mas sem dúvida um dos filmes que mais fala ao meu coração, que é O Melhor é Impossível. Enfim, é um programa especial para mim poder fazer. Tava protelando chegar o dia de fazer o programa de Melhor é Impossível. Chegou esse dia. Então, esse é o Momento Cinema entrando no ar. Gente, eu quero começar, como eu falei, justificando, eu falei da minha profissão, mas houve um outro motivo também de eu não ter feito programas. Eu não achei que eu teria imaturidade de me preocupar com a pouca resposta que eu tenho aqui do Momento Cinema, né? Eu até no início da pandemia fiz um vídeo diferente no YouTube com o Puxa Conversa Cinema para ver se dava uma alavancada. Não houve uma resposta muito grande e eu fiquei me perguntando para que eu estou fazendo isso tudo, né? São tão poucas visualizações. Por que eu estou me preocupando em pesquisar, em pensar, em analisar? Né? Para você que está chegando agora, né? Eu amo cinema, estudei cinema, não é minha primeira formação, mas me especializei em cinema. Enfim, amo, é a arte que eu amo falar sobre. Acompanhe, vejam os programas passados, né? E eu fiquei muito preocupado com isso. E aí depois eu fiquei tive uma epifania assim com a fala de um dos meus ex-alunos, um aluno do ano passado de uma das minhas escolas, o Matheus. E eu quero muito agradecer ao Matheus que ele me mandou uma mensagem no dia que eu estava pensando nisso, que eu estava muito desanimado em fazer programas, em fazer o Momento Cinema. E ele me mandou uma mensagem assim, poxa, e olha que a gente não tinha conversado nada disso. Naquele dia ele me mandou, puxa, Fábio, a gente está com saudade. Faça um programa, a gente está com saudade de te escutar. Eu quero muito agradecer ao Matheus, mas não só ao Matheus, mas com todas as pessoas, o meu nicho, né? Meu pequeno nicho amado do Momento Cinema, que sempre acompanha. E aí eu tive essa epifania, né? Por que eu tô dando voz aos milhares que não estão vendo? Por que eu estou dando voz àqueles que não me falam? Eu tenho que dar voz aos que me falam. E principalmente eu tenho que dar voz à minha voz. Então eu me completamente, enfim, tirei de mim isso e me modifiquei nesse aspecto. Não vou mais me preocupar. E porque a gente hoje, nesse mundo virtual, a gente está muito preocupado com essas milhares de vozes que não nos escutam, com essas milhares de curtidas que a gente não tem. E às vezes a gente, de forma arrogante, ignora essas maravilhas que nos escutam, que nos curtem.
Então eu quero, por respeito a vocês, queridos que me escutam, dizer que eu tô aqui e que eu não posso prometer regularidade, mas que eu não vou deixar o Momento Cinema acabar assim tão fácil. Um dia provavelmente ele vai acabar, mas não vai ser assim tão fácil. Eu não vou mandar mais dar voz ao que não precisa ter voz. E talvez seja uma reflexão para todos nós. A preocupação das curtidas, dos likes ou do número de visualizações, ele é tão irreal. Real é isso que a gente está tendo. Eu estou usando um deles para dizer isso, mas real é isso que a gente tem. É esse filme que eu vou falar hoje. Isso é realidade. O resto é a idealização de uma utopia. É isso, queridos. O Momento Cinema está de volta. Então, minha gente, é claro que eu também tenho que agradecer a minha família, né, aos meus maravilhosos que acompanham o Momento Cinema. Enfim, todos da minha família, beijos absurdos. E, enfim, é porque falo de melhor é impossível, pense na minha família. Mas vamos lá. Como eu falei, por muito esse filme ficou para mim como um dos melhores do meu coração. E hoje eu não vou estar preocupado com o tamanho do programa, tá, gente? Eu sei que é um programa sozinho. Vamos ver, né? Quem sabe eu terei aí alguns parceiros em breve. Eu acho que vai ser muito legal no futuro, no Momento Cinema, ter parcerias, né? Ter outras pessoas aqui. Vamos pensar nisso. Mas enfim, hoje eu não estou preocupado com o tempo porque esse filme tem uma áurea para mim, né? Foi o primeiro filme que eu assisti como uma pré-estreia lá em 90, já 98, né? É o filme de 97, mas eu assisti em 98, iniciozinho, foi na temporada de premiações do Oscar, né? E foi o primeiro filme que eu vi como pré-estreia, né? Aquela coisa bem a nível glamourosa mesmo. E eu me lembro de ter tido uma experiência realmente maravilhosa. Para quem não conhece o filme, claro que eu vou falar dele, vou falar da sinopse e tudo mais, vou analisá-lo. Mas para você que nunca viu, procure-o e veja-o degustando-o. Depois de um dia de cansaço, veja Melhor é Impossível, que com certeza um acalento nesse seu coração vai acontecer. É uma coisa impressionante que esse filme promove a nível de sensação. É um feel-good movie, mas é um feel-good movie que te reflete. E analisando, ele é muito melhor do que até é criticado hoje, né? Infelizmente o filme não envelheceu muito bem, principalmente nos Estados Unidos. Algumas pessoas colocando até alguns desmerecimentos. Eu vou falar disso ainda hoje, mas eu discordo, mas assim, completamente. Ao mesmo tempo, eu nunca vi alguém parando para falar mal do Melhor Impossível, né? Enfim, eu vou ser um defensor aqui e eu vou me explicar o porquê, tá? Dos porquês, na verdade. Então, vamos lá. Gente, Melhor é Impossível é um filme de 1997. Eu vou depois detalhar pessoa por pessoa da produção, mas eu vou passar a sinopse como um todo, né? Ele centraliza-se no personagem Melvin Udall, que é vivido pelo único singular Jack Nicholson, que é um homem de meia idade, né? O Jack Nicholson já tinha mais de 60 anos quando fez o filme, mas vamos botar ali, né? Chegando à terceira idade, mas ainda muito jovial, né? Enfim, como um todo, que tem toque, né? Que tem transtorno obsessivo compulsivo e bota aí ao triplo, né? Aquela coisa famosa de não pisar nas linhas das ruas de Nova York, que é onde se passa a história, que é a minha cidade favorita no mundo, que é outro personagem do filme. Né, aquela coisa famosa de pular, né, as linhas das calçadas, né, ele fecha a porta da casa dele 5 vezes, ele lava a mão com uma água extremamente quente e dá apenas uma passada no sabonete, joga o sabonete fora e pega outro, ele usa luvas, ele não toca nas pessoas, enfim, ele realmente tem a doença de forma muito excessiva, né?
Ah, enfim, e além disso, ele é uma pessoa deplorável, uma pessoa horrorosa. Ele é. Então vamos lá, eu vou usar a palavra. Ele é aparentemente racista, vocês vão entender o porquê do aparentemente depois. Aparentemente racista, homofóbica, misógina, xenofóbica, antissemitista. Ele é tudo de ruim da sociedade, tá? Aí você falou assim, mas Fábio, você vai justificar isso? Não, não vou justificar. Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Enfim, a questão é essa caracterização, né? E aí a gente precisa de dois outros personagens, que é a personagem da Carol Connolly, que é vivida pela singular Helen Hunt. Para quem não se lembra da Helen Hunt, o Jack Nicholson não apresentei porque dispensa apresentações, né? Enfim, a Helen Hunt, para quem não se lembra da Helen Hunt, e vou apresentá-la porque ela realmente está fora aí dos holofotes, vamos dizer assim, há algum tempo. Ela fez aquele sitcom dos anos 90, Mad About You, né? Ela fez Twister, aquele filme dos tornados, um ano antes, né? Enfim, é uma atriz maravilhosa, tá? Tem essa personagem que é a garçonete do restaurante que o Melvin vai todos os dias ao mesmo horário pedir a mesma comida com a mesma garçonete, né? E é a única pessoa dessa forma deplorável dele que o enfrenta. E o enfrenta não com grosseria. E esse aqui é o lance. Quem acha que é porque ela tem uma ação grosseira logo no início do filme com ele, não é. É muito pelo contrário, a gente vai chegar ali daqui a pouco. E o personagem do Simon, que é vivido pelo Greg Kinnear. O Greg Kinnear, que era um repórter daquele canal E! Entertainment, e foi convidado para fazer o remake de Sabrina em 95 e se revelou um grande ator, né? E aqui ele faz o Simon, que é o vizinho gay do Melvin, pintor, que entra em confronto com o Melvin logo no início do filme, porque o Melvin coloca o maravilhoso cachorrinho Verdel, né, na lixeira, né? E ele vai ter um embate ali, ele e o personagem Frank, que é o empresário, né, do Simon. Enfim, a questão é que o filme começa a mudar quando o Simon, esse personagem do Greg Kinnear, ele é atacado na casa dele, ele sofre uma agressão, né, na casa dele por ladrões, e o Melvin tem que cuidar do Verdel, do mesmo cachorro que ele atirou na lixeira. E aí a gente vai descobrindo, a gente vai começando a descascar as camadas do Melvin, e a gente vai descobrindo uma pessoa incrível, né? E o Verdel é o primeiro, né? É o ponto de mudança para esse comportamento do Melvin, tá? Enfim, e daí o filme vai tomar caminhos que você não espera. Não vou dizer, é um filme surpreendente. Não, não é. Tem momentos, inúmeros momentos clichês que eu já falei que adoro esses momentos. Mas você acha que o filme vai ser aquela coisa bobinha e tudo mais, mas ele levanta outros elementos muito interessantes. Eu quero voltar rapidinho na personagem da Helen Hunt, da Carol Connolly, para explicar essa questão do enfrentamento que eu falei. Ela é uma mãe solteira, né? Ela vive com a mãe dela. Depois eu vou falar do elenco coadjuvante. E ela tem um filho, né, o Spencer, que é muito doente, né? Não tem um diagnóstico do problema dele, mas é um problema respiratório, né? E é muito sério, desde que ele nasceu, né? Você vê que a Carol é de uma camada mais humilde da sociedade, né? Ela não tem plano de saúde, ela reclama muito do atendimento médico, enfim. Ela é uma mulher muito sofrida, mas muito guerreira. Você vê que ela faz o possível e o impossível para que o filho tenha o melhor atendimento possível, né? Para que o filho possa sobreviver da melhor forma. Essa questão do embate com Melvin vem exatamente disso. Ela sabe quem ela é. Ela é muito firme no que ela é. E mesmo que daqui a pouco no meio do filme ela se quebre, e a gente vai falar disso.
E mais do que isso, ela é uma pessoa extremamente carismática. Só que ela não é uma pessoa carismática de esbanjar simpatia, sabe? Se aquela pessoa sorridente para todo mundo ao mesmo tempo. Não, se vocês perceberem, percebam no filme. Isso é muito legal. É, a primeira cena dela, ela tá conversando. Aliás, muito interessante, uma curiosidade, né? A primeira cena, primeiro momento que aparece a personagem da Helen Hunt, ela tá falando sobre o filho dela, sobre um encontro que ela vai ter com uma das produtoras do filme, que é a Maria Cavanaugh. Ah, muito legal, isso é uma curiosidade. Mas enfim, ela toca nas pessoas. A Carol, ela toca, né? Ela passa a mão ali no ombro, né, das pessoas. Né? Ela dá um sorriso de leve, ela escuta a amiga, ela nem está tão interessada na amiga falando do teste, né, de atriz que ela vai fazer, mas ela escuta. Né? Ela tem tantos outros problemas, ela para escutar as pessoas. Ela não precisa estar sorrindo o tempo todo para ela ter empatia, para ela mostrar empatia entre as pessoas. E ela faz isso com o Melvin, o tolerando. Ninguém quer estar com Melvin porque ele é deplorável, mas ela não. Ela o tolera. Ela o aceita de alguma forma. Mesmo que ela entre em inúmeros embates com ele no filme, inúmeros, mas ela o aceita. Acho que esse é um ponto tão percebam nas nuances, né? Até ela brincando, assim que o Melvin chega e tem pessoas na mesa dele, né? Que até o momento antissemitista, né, que não é piada, é ofensa. Eu vou falar disso também. E ela toca nele, né? E ele até força para que ela toque nele de novo, né? Enfim, e brincando com ele, né? Nossa, hoje vai ter batata frita, olha só, né? Então, assim, falando elementos que demonstram essa simpatia, esse tolerar que ela tem com o Melvin e esse enfrentamento que ela tem com ele, tá? Enfim, já vamos voltar. Precisava caracterizá-la, né? A questão é que o Melvin, a gente vai descobrindo, como eu falei antes, vou voltar aqui para o Melvin agora, um outro homem, um homem que agredia, que não tinha o menor pudor de agredir as pessoas, com a sua fala de forma muito agressiva. Aliás, na época o Jack Nicholson ficou muito preocupado de o filme não ser aceito exatamente porque em alguns momentos ele e eu vou até dizer, né, é muito legal como a gente cresce. Na época eu assisti ao filme e muitos como eu acharam graça de muitas piadas, né? Hoje a gente não mais acharia pela nossa maturidade social. Acho que isso é tão legal, né? Das piadas que são forçadas. Mas o filme em nenhum momento ele procede isso, muito pelo contrário, ele vai contradizer todas essas ofensas, né? E a gente vai descobrindo, tirando essas camadas do Melvin com o Verdell, mas é claro que é para chegar na Carol. Ele é completamente apaixonado pela Carol, né? E, por exemplo, essa intolerância homofóbica que ele tem com o vizinho gay, que é o Simon, ele também vai quebrando e mostrando que, na verdade, ele é uma pessoa muito melhor, que ele pode superar, né? E daí vem o título do filme. Quando ele vai levar a sopa no meio da madrugada, né, para o Simon, e ele não conversa muito porque o Melvin, ele é isolado, ele é um escritor, né, de romances baratos, romances extremamente idealizados, sabe? Do melhor do ultra-romantismo. E ele vive isolado, ele não tem contato humano. Ele não tem contato humano. Né? Esse é um ponto importante, ele não consegue se relacionar com as pessoas. Né? É uma coisa que é ímpar ali para ele. E ao mesmo tempo ele entende que ele pode fazer coisas melhores. Ele, por exemplo, ele contrata, né? Ele pede à editora dele, que tem um marido médico, que é o Dr. Betts, vivido pelo maravilhoso Harold Ramis, dos Caça-Fantasmas, né? Já falecido, infelizmente, mas muito legal a participação dele no filme. Ele contrata, né, o Dr. Betts para que cuide do filho da Carol com a desculpa
de que a Carol tem que voltar para o trabalho para que ela possa servi-lo, para que ela possa ser a garçonete dele, porque ele tem um problema. Mas isso é desculpa, gente. É desculpa de ele querer fazer o bem, né? Isso é muito legal. Claro que tem a ver com a doença dele, claro que tem a ver com ela estar lá, sim, mas ela estar lá para que ele possa estar bem, porque ela é o grande elemento e exatamente essa coisa que ela tem do carisma, da empatia com ele é a questão pelo qual ele se apaixona. Ele sabe que de todas as pessoas que ele quer se afastar, aquela é a pessoa que ele quer se juntar. É a única pessoa no mundo que faz com que ele seja melhor, que ele entenda que ele possa ser melhor. Ah, enfim, e isso vai sendo apresentado aos poucos no filme, dali em diante a gente tem muito disso, tá? Do Melvin se superando. E aí, na verdade, a gente vai chegar ao ápice do final do filme, em que o Melvin ele é uma pessoa maravilhosa. Ele acolhe o Simon, que é esse vizinho gay que sofre esse atentado, que perde tudo, que entra em falência. Ele acolhe na casa dele, né, de uma forma muito bonita. Enfim, eu não vou ficar contando o filme para quem não viu, mas enfim, ele se torna uma pessoa incrível, né? E é muito legal a gente ver aos poucos isso sendo colocado. Eu quero, antes de falar das atuações que de fato, né, são o ponto alto desse filme, mas eu quero destacar primeiro a direção. O filme é dirigido pelo maravilhoso James L. Brooks, que não tem uma filmografia enorme, mas uma filmografia de peso, né? O James L. Brooks, por exemplo, ele estreou na direção com Laços de Ternura, né, de 1983, com Shirley MacLaine e o próprio Jack Nicholson, que deu a ele o Oscar de diretor, deu ao filme o Oscar de melhor filme, né? E enfim, é um filme maravilhoso. Em outro momento do cinema eu falo, um filme dramático histórico, né, clássico. E ele fez outros filmes, né, como o Broadcast News, né, que aqui em português é Nos Bastidores da Notícia, né, de 1987. Depois do Melhor Impossível, ele faz aquele filme delicioso, o Spanglês, né? Mas o James L. Brooks, ele tem um ponto-chave na carreira dele, que ele é um dos produtores executivos e um dos criadores dos Simpsons, né? Se vocês pegarem lá nos créditos dos Simpsons, sempre vai estar lá o nome no final, James L. Brooks. Ele é um dos criadores dos Simpsons. E para mim é um dos melhores diretores quando a gente fala de comédias dramáticas, como aqui O Melhor Impossível, tá? Eu acho que ele é assim ímpar, né? Ele está no hall ali dos grandes diretores nesse gênero, tá? Nessa mistura de gêneros, né? Na verdade, tá? E eu gosto muito do trabalho dele, da direção aqui, porque esse é um filme de personagens. Esse é um filme em que as atuações, como eu falei, são um ponto forte. São dois pontos fortes nesse filme, né? São as atuações e o roteiro, que também é dele, já vou falar. Mas ele usa a câmera para favorecer essas atuações, né? Ele encontra a melhor decupagem, né, para que os atores sejam evidenciados, né? Isso é muito importante dentro do trabalho de direção, porque muita gente fica colocando que o trabalho de direção tem que ser inovador, 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 mas há filmes que o que é preciso é que evoque o que é mais chamativo. E ele evoca tanto o roteiro quanto a atuação. Então, por exemplo, os close-ups e os zooms que ele dá, né, os planos detalhes que ele usa em alguns elementos, em alguns objetos, mas mais do que isso, né, a câmera bem perto do rosto dos personagens, para que eles demonstrem. Ele bota a câmera e fala assim pro elenco dele: vá, mostrem, tá? E o elenco corresponde de forma primordial. Tanto que, né, a gente tem o Jack Nicholson e a Helen Hunt vencendo os prêmios
do Oscar de melhor ator e melhor atriz, respectivamente, né? Pouquíssimos filmes recentes, nenhum, né? Eu acho que foi o último filme, eu não vou aqui precisar, mas para mim é um dos últimos filmes que conseguiu esse feito, né, de vencer o Oscar de ator e atriz, né? Eu acho que foi o último do Oscar, tá? Enfim, vamos para as atuações, né? O que dizer do Jack Nicholson, gente? Eu acho que não tem nenhuma outra pessoa do mundo que poderia viver Melvin Udall senão Jack Nicholson. Porque ele começa. E, cara, você tem raiva dele, né? Você fala assim, cara, esse cara pega esse cara e joga no lixo, entendeu? Porque ele é muito ofensivo. Eu não vou ficar falando aqui as falas ofensivas do Melvin. Assistam o filme que vocês vão ver. Coisas pesadas, né? Mas é impressionante assim, a atuação dele. Como ele vai mudando, como aos poucos isso vai quebrando. Como no final você tá adorando o Melvin. Como no início você quer matá-lo e como no final você tá adorando. E isso com nuances muito simples. E é impressionante como o Jack Nicholson mostra que, na verdade, o Melvin ele é uma pessoa insegura, uma pessoa frágil. E esse é o grande ponto desse personagem, porque ele, na verdade, é uma metáfora das pessoas que ofendem, é porque, na verdade, tem alguma coisa escondida nelas. No Melvin é o toque. Muitas pessoas nem toque têm, mesmo assim se escondem por trás da ofensa. Gente, a ofensa, todo mundo sabe que ela é um escudo daquilo que você não consegue representar, né? Todo mundo sabe disso. Então, muitas vezes você não quer ofender, mas é a única coisa que você sabe fazer. Isso é uma coisa que chama muita atenção, né? Que é muito singular na vida do Melvin, na caracterização do personagem. Então, o Melvin, ele é, na verdade, essa metáfora que, na verdade, esse é um dos pontos altos do programa de hoje, que ainda me faz ter muita esperança, né, naquilo que o ser humano pode ser, de entender a si mesmo. Quando essa máscara social que faz o preconceito, que é tão incrustada na cultura do mundo inteiro, né, quando essa máscara cai, a gente pode perceber até pessoas boas, né? Que aquilo que nos torna maus é aquilo que está na nossa máscara, e dos preconceitos que a gente faz e aquilo que está tão forte. Quando aquilo vai caindo, a gente pode perceber que, assim como o Melvin, melhor é impossível, que a gente pode ser melhor, que a gente pode conquistar mais, que a gente pode fazer do outro algo feliz, e fazer o outro feliz é algo que também me faz feliz, e isso vai sendo exterminado quando ele tem um relacionamento com Frank, que é o personagem do Cuba Gooding Jr., eu vou falar do elenco coadjuvante. Ele não mostra ser racista. Quando ele tá com o Simon, né, que é o personagem do Greg Kinnear, o vizinho gay, de tudo que ele faz pro Simon no final do filme demonstra que que eles são amigos, que o que ele queria com ele era uma amizade. E com a Carol, que ele não é nem um pouco misógino. Tem uma fala no filme extremamente misógina, que, né, aquela cena também famosa, quando a secretária lá da editora dele pergunta como é que você escreve mulheres tão bem. Ele fala assim: eu penso no homem e eu tiro a razão e a responsabilidade. Fala horrorosa. Mas com a Carol não, ele não é, ele demonstra que ele não é nada disso. Ele só tem que demonstrar isso porque ele tem que ser melhor, ele tem que se mostrar melhor para as pessoas, porque como ele vive isolado, ele sabe o que é melhor para a sociedade, assim como o pensamento de tantos, não é não, gente? De que acham que sabem o que é melhor e por isso acham que podem tratar as outras pessoas de qualquer maneira. Tire isso, né? Quando a gente tira isso, como Melvin retira, quando a gente se deixa abrir pelas pequenas coisas da vida
como o relacionamento com um cachorro, como se apaixonar, as coisas podem ser melhores. E não tem, e a gente vê isso claramente na interpretação do Jack Nicholson. Eu quero destacar aqui uma cena de cada um dos atores principais, mas o do Jack Nicholson eu não vou passar aqui, eu vou descrever. É uma cena logo do início, quando o personagem do Cuba Gooding Jr. ele o enfrenta, né, dizendo que cresci no inferno, né, minha avó tinha mais atitude que você, que ele acha que ele vai apanhar do personagem do Cuba Gooding Jr. No final dessa cena, percebam que ele encosta na parede e ele está tremendo de medo. Sabe por quê? Porque ele, na verdade, é um personagem fragilizado, como todos aqueles que se escondem no escudo da intolerância. Ele é um personagem que a gente sabe muito bem, gente, que agredir nada mais é do que um escudo daquilo que você não consegue ser. Né? Então é impressionante, ele é fragilizado. Ele se mostra tão forte, mas não é. E é isso, do Jack Nicholson. Né? Palmas e Oscar para ele. Da Helen Hunt, eu tenho vários momentos. Eu falei que ela é tão forte e depois, quando o filho fica bem, ela se fragiliza. Porque ela tinha um objetivo na vida, que era cuidar desse filho. Agora ele está bem. Ou seja, ela perdeu o objetivo de vida. E tem aquela cena fascinante, né, que ela da conversa com a mãe, que ela chora e dizendo: o que eu faço da vida agora? Eu não tenho homem, eu não tenho ninguém, a minha vida... Na verdade, ela descobre que a vida dela é horrorosa, que ela não tem nada, que a única coisa que ela tinha era cuidar do filho, aquela coisa que é uma coisa ruim, mas é a única coisa que eu tenho, sabe? É aquela coisa que é péssima, mas é a única coisa que eu tenho, e se ela for tirada de mim, como foi... eu faço o que agora na vida? Não é que ela esteja infeliz, que o filho esteja bem, mas pelo contrário, ela está morrendo de felicidade. Mas ela não tem, ela vai fazer o quê? Ela não tem o que fazer, né? Então, isso é trabalho de atuação que a Helen Hunt é, assim, absolutamente perfeita. Todo mundo destaca essa cena da conversa com a mãe, que ela chora, como a grande cena da Helen Hunt. Ai, vocês me perdoem, mas eu vou destacar outra e vou trazer agora para vocês. You're gonna die soon with that diet, you know that. Yeah, we're all gonna die soon. I will, you will, and it sure sounds like your son will. If you ever mention my son again, you will never be able to eat here again. Do you understand? Give me some sign you understand, or leave now. Do you understand me? You crazy fuck! Do you? Yes. Yes. Okay, I'll get your order. Gente, né, para quem não sabe inglês, eu vou rapidinho colocar. Né, o Jack Nicholson fala que um dia todo mundo vai morrer, pelo visto seu filho também. E ela enfrenta: se você falar do meu filho de novo, você nunca mais vai comer aqui. Você entendeu, seu maluco de pi? Né? Cara, a cara dela, a mudança do rosto da Helen Hunt. Nesse momento, palmas e Oscar para Helen Hunt. É uma das minhas atrizes favoritas. Eu sinto muito alguns que colocam que o Oscar dela foi extremamente desmerecido, que era para ter ido para Judi Dench por Sua Majestade Mrs. Brown. Eu também acho que a Judi Dench teve uma performance brilhante nesse filme. Era a rainha Vitória,
Mas, queridos, fazer a personagem trivial, a personagem do dia a dia, a personagem pessoa como qualquer pessoa e dar a essa pessoa algo diferente, um quê a mais que chame a nossa atenção, isso é muito difícil de fazer. E com essas nuances e mudanças de comportamento, de atitudes, isso é muito difícil de fazer. Então, para mim, na verdade, foi o contrário. Um dos Oscars mais merecidos para mim a nível de atuação. Reverenciou a comédia, porque ela tem muitos momentos de comédia no filme também. Então, sabe, ela é uma comediante, ela vem da comédia. Então, pelo amor de Deus, palmas e Oscar. Só digo isso. É o escudo daqueles que não têm, né? A gente falou há pouco. E o Greg Kinnear fazendo Simon também está maravilhoso. As nuances, as mudanças que ele tem, ele começa neutro, ele vai pro fundo do poço, né, e tem essa fala dele, né, ele chega ao fundo do poço e ele depois né, exalta na questão de que assim, eu não vou ter medo porque eu vou enfrentar mais essa. É muito legal isso também dele, e ele tem isso com a Carol, né? Eu não vou contar essa parte do filme que é muito legal, mas a Carol também, ela mais uma vez, ela é a metáfora da luz do filme, né? Ela é a luz pro Jack Nicholson e vai ser pro personagem do Simon, do Greg Kinnear também. Quando a gente tem alguém, uma luz, a gente muda, né? A gente consegue se exaltar. E o Greg Kinnear também faz isso maravilhosamente bem. Ele foi indicado ao Oscar de coadjuvante, não ganhou. Quem ganhou aquele ano foi o saudosíssimo Robin Williams. Mas, enfim, vale muito a pena conferir também a atuação do Greg Kinnear. If you'll excuse me, I'm not feeling so well. Hey, this place smells like shit. Go away. This cleaning lady doesn't... Please just leave! What happened to your queer party friends? Get out of here! Nothing worse than having to feel this way in front of you. Um ponto muito legal, só para mencionar aqui, não vou me adentrar muito nesse aspecto, mas é o elenco como um todo, né? Nicholson, Hunt e Kinnear, já falei aqui, mas como eu também já mencionei, tem o Cuba Gooding Jr., que faz o personagem do Frank, que é o empresário, né, do personagem do Greg Kinnear, que é um pintor, como eu já falei, e a gente tem o Skeet Ulrich, que vai fazer o agressor do personagem do Simon, que é o Vincent. O Skeet Ulrich você vai lembrar do Pânico, né? É o assassino do filme do Pânico, do primeiro filme, né? Opa, ok. Pelo amor de Deus, né? Tem mais de quase 30 anos o filme, então mais de 20, então tá bom. E dois falecidos, né? O Harold Ramis, como eu falei, o Dr. Betts, que é do Caça-Fantasmas, e a Shirley Knight, que faleceu agora, em abril, né? Já bem idosa, acho que 89 anos, se eu não me engano. Enfim, que viveu a Beverly, que é a mãe da Helen Hunt no filme, né? Faleceu esse ano. A Shirley Knight também, outra grande atriz, fazendo parte do filme, um belo elenco coadjuvante. E eu queria, tentando chegar ao fim do programa, já falei que hoje eu não ia ter pressa nenhuma, o programa é até enorme, eu sei que sou só eu, mas é melhor, é impossível, eu tinha que demorar, gente, não tinha como, tá? Falar do roteiro desse filme, é um roteiro maravilhoso, e quando eu digo roteiro, não estou falando dos caminhos do filme, mas as falas do filme foram muito bem escritas, tá? Muito bem escritas. E claro, né, das falas nos pedaços mais incríveis do filme, que é esse que vocês vão escutar agora. Okay. Now, I got a real great compliment for you, and it's true. I'm so afraid you're about to say something awful. Don't be pessimistic. It's not your style. Okay. Here I go. Clearly a mistake. I've got this, ailment? My
My doctor, a shrink that I used to go to all the time, he says that in 50 or 60% of the cases, a pill really helps. I hate pills. Very dangerous thing, pills. Hate. I'm using the word hate here. About pills. Hate. My compliment is, that night when you came over and told me that you would never... all right, well, you were there. You know what you said. Well, my compliment to you is, the next morning, I started taking the pills. I don't quite get how that's a compliment for me. You make me want to be a better man. That's maybe the best compliment of my life. Você me faz querer ser um homem melhor. Esse é um dos melhores elogios da minha vida. Não, gente. Não dá. Não dá mesmo. Tá? De forma muito rápida, eu quero destacar muito a parte de cenografia desse filme, tá? Que é brilhante porque, por exemplo, as cores todas muito vivas, tá? Que nos dá um realçar não só dos anos 90, mas de uma coisa muito iluminada, né? Desse feel good que o filme tem. O filme não é sombrio em nenhum momento, nem mesmo nos momentos mais depressivos. O filme tem uma iluminação, eu não estou falando de fotografia, já vou falar. Uma iluminação a nível do colorido do cenário. E, por exemplo, na casa do Jack Nicholson, né, do Melvin, tudo extremamente muito organizado, exatamente para evidenciar o toque dele, né? Isso é muito bem feito, tá? E eu tenho que destacar que o pessoal da direção de arte é o Philip Tulin, o Clay A. Griffith e a Molly McGuinness, que faz também o figurino, e o Bill Bradsky. Então esse pessoal das artes, tá? O figurino também muito iluminado, muito colorido, né? As roupas muito coloridas, que eu falei da Molly McGuinness. Enfim, esse pessoal da arte, do departamento de arte do filme, maravilhoso, tá? O pessoal do departamento de maquiagem, tá? Com a Carrie England fazendo a Carol parecer uma mulher sofrida no início do filme, né? Com todos o sofrimento do filho dela. Então, assim, muito legal. O diretor de fotografia do filme, que é o John Bailey, que é um especialista em comédias românticas, tá? Ele fez outras inúmeras comédias românticas, é muito famoso por fazer esse tipo de filme, então tudo muito iluminado, muito romântico mesmo, né? Ele favorece esse colorido dos cenários de Nova York, ele pega essa coisa do sol da manhã de Nova York, é muito bem agradável, você se sente bem. O filme tem uma estética, uma plástica que você se sente muito bem, tá? E o John Bailey, que foi, só por uma questão de curiosidade, foi presidente da academia do Oscar, né? Foi esse último, né? Agora tem um outro, ele agora foi o penúltimo, né, na verdade, presidente da academia, o John Bailey. Muito, muito legal. Não tem uma cinematografia inovadora, nada disso, mas favorece a essa coisa da gente se sentir bem. Tudo no filme faz com que a gente se sinta muito bem, né? Enfim, eu estava falando do roteiro, acabei não falando. O roteiro é do James L. Brooks e do Mark Andrews, que foi o primeiro filme que ele roteirizou. Ele também não tem uma filmografia muito grande e nem tão incrível. Ele fez, por exemplo, A Vida é uma Casa, né? Aquele filme horroroso com Hayden Christensen, aquele filme com a Jane Fonda e a Lindsay Lohan, Georgia Rule, agora me fugiu o nome
em português, mas enfim, não é um grande roteirista, mas aqui ele acerta em cheio, né? E o filme tem um quê de sitcom, né? Muita gente coloca que é um grande episódio de sitcom, porque você realmente ri o tempo todo, né? Você tem aquela coisa aquelas piadas, aquele timing de piada mesmo de série, é muito interessante nesse aspecto. E eu tenho que falar, claro, dessa trilha sonora que vocês escutaram o programa inteiro do Hans Zimmer. Hans Zimmer que... Hans Zimmer, né? O Rei Leão. Ele que tá trabalhando até hoje, né, gente? Fez a trilha sonora de Dunkirk, de A Origem, de Gladiador, né? O Príncipe do Egito, Rain Man, né? Enfim, né? Vai ficar aqui falando, a gente vai ficar falando aqui a vida inteira do Hans Zimmer, que ele é um dos grandes compositores hoje do cinema, e essa trilha sonora também da gente se sentir bem, né? E no filme, eu tenho o CD do filme, tô com ele aqui na minha frente, né? Tem músicas muito legais, muito bonitas. Tem um aqui que eu adoro, quer ver? Climb On, Back That Strong, do Sean Colvin. Artistas pouquíssimos conhecidos. O My Only, da Danielle Brisebois, eu acho que é assim que se fala. Everything My Heart Desires, lindo no filme. E tem duas músicas maravilhosas, que é o Always Look on the Bright Side of Your Life, do Art Garfunkel, né, que está no final do filme, e I Love You for Sentimental Reasons, do Nat King Cole, que também só ajudam ao filme a gente ter essa elevação que o filme promove. Gente, 1 hora de programa deve estar tendo aí quase, mas eu não tinha como. Melhor é impossível nesse aspecto. E eu quero e preciso fechar esse programa. Você que se ficou até aqui, você vai ficar mais 2 minutos. Colocando exatamente mais uma vez, a gente tem 3 pontos da sociedade, né? O marginalizado, que historicamente que é o personagem do Simon, que é um personagem gay. A gente tem historicamente, né? Infelizmente, a gente tem o que o ofende, o que oprime, e que quando tudo isso cai, ele é uma boa pessoa. E a gente tem a Luz, que é a personagem da Carol, descascando isso tudo aos poucos na vida do Melvin. A questão é que o Melvin é aquilo que eu acredito. O Melvin é aquilo que é real, que é a ofensa, e muito por uma doença, a gente sabe disso, mas esse não é o ponto. Mas é que se a gente encontrar uma luz, assim, é romântico, ok, meloso, ok, sinto, mas eu tenho que dizer, se a gente achar uma luz, se essas convenções caírem, a gente pode ser melhor. O cinema está ensinando isso pra gente. A ficção ensina tanto que a gente não quer enxergar, né? Quando tudo isso cai, a gente pode ter uma esperança. Eu não estou dizendo que a pessoa não vai continuar a ofender, que a pessoa não vai ficar... Não é nada disso. Mas você tem coisas que você pode fazer e que pode ser muito melhor. Que você pode ser melhor daquilo que você é, não ofendendo. Busque o outro lado. Quando o Melvin entendeu que ele podia ser bom, aí a coisa se eleva, né? Mesmo falando as maiores besteiras do mundo, né? Como no meio do filme, que tá tudo caminhando bem no restaurante. Lembrem dessa cena. E aí ele vira e diz aquela coisa absurda, porque foi a primeira coisa que passou na cabeça dele. Porque não era de maldade. Enfim, eu queria muito que isso ficasse na gente, do que o Melhor Impossível realmente nos ensina. De que é possível. É utópico, talvez. Mas quando a gente tem uma iluminação, quando a gente tem um porquê se apaixonar, vale a pena até caminhar às 4 horas da manhã, como no filme, simplesmente para você comer um pãozinho quente. Tem coisa mais trivial, mais boba, mais singela do que isso. A gente sair da ofensa para coisa mais bonita.
E eu quero terminar com, como eu falei, do roteiro, essa fala do Melvin para Carol. I might be the only person on the face of the earth that knows you're the greatest woman on earth. I might be the only one who appreciates how amazing you are in every single thing that you do. And how you are with Spencer, Spence. And in every single thought that you have, and how you say what you mean, and how you almost always mean something that's all about being straight and good. And I think most people miss that about you. And I watch them wondering how they can watch you bring their food and clear their tables and never get that they just met the greatest woman alive. And the fact that I get it makes me feel good about me. Eu acho que eu sou a única pessoa na face da Terra que sabe que você é a melhor mulher do mundo. Eu acho que eu sou o único que aprecia o quão incrível você é em todas as coisas que você faz. Como você é boa com o Spencer, Spence. E em cada coisa que você tem, o que você diz e o que você quer dizer, tudo é algo que significa ser verdadeira e boa. Eu acho que a maioria das pessoas acabam não vendo isso em você. E eu vejo essas coisas. E penso que quando eles vêm a você, trazendo a comida deles e limpando as mesas, eles não conseguem perceber que eles acabaram de conhecer a melhor mulher viva. E o fato de eu saber isso me faz me sentir bem comigo mesmo. Pense se você está dizendo isso para a pessoa que você ama. O Melvin, que é essa pessoa deplorável, ele conseguiu dizer. Você está dizendo? Você está conseguindo quebrar essa barreira tão absurda e dizer o que você precisa dizer para que você seja muito melhor? Mais uma vez eu quero agradecer. Eu estou um pouco emocionado, se vocês me permitem. É muito bom falar desse filme. É muito bom falar desse filme. É muito bom estar podendo fazer esse programa. É um sonho fazer esse programa. Eu sei que ele está longo e eu tenho certeza que muita gente vai escutar até o fim. E eu fico muito feliz por isso. Porque eu desejo para você é exatamente o que eu desejo. É exatamente o que é o filme. Acreditem, melhor é impossível. Queridos, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.